irmãs, vamos meditar na palavra de Deus. Assim sendo, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ou até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, esse é o momento que desejamos tão somente ouvir tua voz. Deste modo, pedimos em o nome de Jesus que tu venhas falar conosco. Usa-me, Deus, que tu possas, por meio da exposição da tua palavra, a partir de então, edificar os irmãos e as irmãs que aqui estão, e os irmãos e as irmãs que hão de ver esta mensagem em nosso canal no YouTube. Usa-me para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é certo dizer que é impossível alguém viver sem a ajuda de Deus. Não existe a probabilidade ou a possibilidade de alguém existir sem que Deus tenha o feito existir. Como também é impossível alguém estar vivo sem a ajuda de Deus. Na verdade, todo o cosmos necessita da mão de Deus. Por essa razão que alguém já disse que se Deus tirar a mão do cosmos, o cosmos todo desaba. Eu e você, nós existimos porque até aqui Deus tem nos ajudado. Deus ajuda a todos de maneira comum e ajuda alguns de maneira especial. De maneira comum é quando o sol, a chuva, o ar é disponibilizado a todos. É o que na teologia sistemática nós chamamos de graça comum. De maneira especial, quando Deus, por meio do Espírito Santo, faz com que alguém encontre com Jesus e passa, por meio do Espírito Santo, a ajudar este ou esta. O contexto deste versículo mostra o profeta Samuel lidando com os filisteus. É um desafio que o povo de Israel estava enfrentando. O profeta Samuel, liderando o povo de Israel, portanto, em um momento de arrependimento e vitória contra os filisteus. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate.
Israel livrou os territórios seus dos filisteus. É neste contexto de vitória contra os filisteus que Samuel diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje eu desejo refletir com vocês sobre como reconhecer a ajuda de Deus em nossas vidas. A partir desta sentença, a partir desta afirmação: até aqui nos ajudou o Senhor. É certo que eu e que você, que nós podemos dizer, assim como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Deste modo, em primeiro lugar, devemos reconhecer a ajuda de Deus, considerando o nosso passado. É o reconhecimento da fidelidade de Deus com relação à nossa vida durante os anos. Devemos reconhecer o passado, ou a fidelidade de Deus, a ajuda de Deus presente em nossa vida. Quantos de nós, com certeza, temos memórias de livramento? Assim como Israel enfrentou batalhas, todos temos momentos em que experimentamos a intervenção de Deus. A batalha de Israel foi contra os filisteus. Deus concedeu a Israel a vitória contra os filisteus. O reconhecimento da ajuda de Deus, neste momento singular, único, no que diz respeito ao povo de Israel. Conquanto nós podemos entender que essa sentença emitida por Samuel tem a ver com a história de Israel ao longo dos anos. Deste modo, Samuel não está pensando só na vitória circunstancial contra os filisteus. Ele não está dizendo nas entrelinhas que Israel sempre teve a ajuda de Deus, que Israel sempre foi cuidado por Deus, que Deus sempre de maneira graciosa esteve presente na vida de Israel. Qual é a sua memória de livramento? Eu tenho inúmeras. Momentos em que eu percebi facilmente a ajuda, o cuidado de Deus. São memórias que têm a ver com o nosso passado, com a nossa história. Nós caminhamos na vida por lugares distintos, passamos por tantos ambientes que muitas vezes apresentam perigos para nós. E às vezes nós passamos por esses perigos sem notar que Deus estava e está conosco, nos ajudando. Como disse, eu tenho inúmeras memórias de livramentos. Eu sei que você também tem. Talvez você não esteja se recordando neste exato momento daquela ajuda que Deus concedeu a você, daquela intervenção de Deus na sua vida, daquele momento em que você estava vivendo um embate com o inimigo, naquele momento em que você estava tendo uma grande dificuldade, que Deus veio, me auxiliou
me ajudou. Este texto nos faz refletir sobre a ajuda de Deus, nos envolvendo o tempo todo. Este texto nos faz olhar para a nossa história, para o nosso passado, reconhecendo que a mão de Deus esteve atuando o tempo todo em nossa vida, em nossa casa, em nossa história. Cada passo, cada caminhada, você chegou até aqui, porque o seu passado foi marcado pela ajuda, pelo cuidado, pela misericórdia, pela graça, pela intervenção de Deus. Samuel está dizendo, Deus nos ajudou e tem nos ajudado, como nos ajudou aqui contra os filisteus. O nosso passado, Israel, é um passado estigmatizado, tatuado, marcado pelo cuidado, pela ajuda de Deus, porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. Deus nunca falha. Sua fidelidade no passado é garantia de que Ele continua conosco no presente. É impossível, como disse há pouco, alguém que existe, está existindo sem a ajuda de Deus, seja de maneira comum ou especial. É impossível respirar sem a ajuda de Deus. É impossível caminhar sem a ajuda de Deus. Todos os passos passados, que definem os lugares por onde passamos, que definem os comportamentos que tivemos, há meses, há anos, refletem, considerando que é impossível viver sem a ajuda de Deus, a ajuda de Deus lá na sua vida, quando você tinha poucos anos de idade. Até aqui, nos ajudou o Senhor. A gente deve reconhecer a fidelidade de Deus e a ajuda de Deus, considerando o nosso passado. Em segundo lugar, celebrando o presente. É o passado que desemboca no até aqui. Até aqui, diz Samuel, nos ajudou o Senhor. O nosso passado é marcado, ou por que não dizer, a nossa existencialidade na existência é marcada pela ajuda, pelo cuidado, porque Deus tem sido fiel para conosco. A minha existencialidade na existência, assim como a sua, é marcada pela ajuda, pelo cuidado, pela misericórdia de Deus. Por isso que hoje você tem que celebrar, agradecendo a Deus. Quando você reconhece a ajuda de Deus envolvendo o seu passado, automaticamente você reconhece que você está aqui, porque Deus tem te ajudado. Deus não ajudou Israel só nesse momento em específico da história de Israel, quando mesmo vence os filisteus, quando os mesmos expulsam com a ajuda de Deus os filisteus dos seus territórios. Não! Israel estava ali, diante do desafio de enfrentar os filisteus, porque Deus tinha conduzido Israel até ali. Eu estou aqui, você está aqui, porque Deus tem nos conduzido, porque Deus nos trouxe aqui. A expressão até aqui nos ajudou o Senhor. Chama-nos, conclama-nos a celebrar o presente, reconhecendo a bondade, a fidelidade, a misericórdia, a ajuda de Deus, considerando que nós temos envolvimento especial com Deus a partir de Cristo.
agradecer mais e mais, porque se você está aqui, muitos filisteus, metaforicamente, foram vencidos por você, porque Deus te auxiliou. O filisteu da dificuldade relacional com os seus, os filisteus da crise financeira, os filisteus da crise emocional, da crise psicológica, da crise psíquica, que há anos vem te acompanhando, mas nunca te derrubou, porque até aqui te ajudou o Senhor. Isso significa que não tem a ver com a sua força, que não tem a ver com a sua capacidade, que não tem a ver com os seus recursos, tem a ver com auxílio, com ajuda especial de Deus. É isto que Samuel, em outras palavras, está dizendo ao povo de Israel, que havia vencido os filisteus. Celebrem a Deus hoje, não pelo que vocês estão vivenciando hoje, a vitória contra os filisteus, mas por tudo que Deus tem feito na história, na vida de vocês, porque se vocês estão hoje vivos, de pé, é porque até aqui o Senhor tem ajudado vocês. Você tem celebrado o seu presente com gratidão em seus lábios a Deus por tudo que Deus tem feito, apesar das dificuldades, apesar da existência, metaforicamente, dos filisteus na sua vida. Você tem celebrado hoje, você tem se curvado diante de Deus e agradecido a Deus pelo hoje, com os olhos no ontem, entendendo que você está vivendo hoje, porque no ontem, Deus esteve com você e continua com você, por essa razão você está aqui hoje. Não existe hoje sem ontem, não existe presente sem passado. Se você está hoje aqui, é porque você tem um passado, e se Deus te ajuda hoje, no presente, isso significa que Deus te ajudou no passado, porque não tem como existir hoje, sem ter existido ontem, sem a ajuda de Deus. É celebrar a Deus pelas vitórias, pelas ajudas, que às vezes nós nem notamos, que às vezes nós nem percebemos. Você como eu, com certeza, quando presenciou um acidente, ou alguém vivendo alguma dificuldade, já deve ter dito: eu poderia ter vivido isso, podia ter sido comigo. Talvez não foi porque Deus auxiliou, porque Deus cuidou. Quantas vezes a gente marca uma viagem e não dá certo, e dias depois a gente subjetivamente diz para a gente mesmo: Deus que não permitiu. São as ajudas inaudíveis, indizíveis, que não são comunicadas abertamente de Deus.
Deus ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por essa razão, eu e você, nós devemos celebrar o presente. Apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, apesar dos espinhos, apesar dos momentos difíceis, nós temos que celebrar o Senhor, porque se existe um presente, é porque houve um passado de ajuda, e o presente continua sendo de ajuda, de Deus, para comigo e para com você. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Gratidão pelo hoje, pela casa de hoje, pelo carro de hoje, pelo serviço de hoje, pela comida de hoje, pela roupa de hoje, pelos filhos de hoje, pela esposa de hoje, pelo esposo de hoje, pela vida de hoje. Celebrar a Deus pelo hoje. Festejar a Deus pelo hoje. Em terceiro lugar, devemos confiar no futuro, porque a expressão até aqui nos ajudou o Senhor, indica também o Deus que continua a ajudar, o Deus que continua nos ajudando. O ato de Samuel erigir a pedra foi um símbolo de gratidão. A pedra indica o coração grato de Samuel pela ajuda divina. O texto diz isto. Nós devemos entender que Deus, que agiu em nossa vida no passado, que age em nossa vida hoje, agirá em nossa vida amanhã. É o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. O até aqui indica o passado, indica o presente e indica o futuro. É olhar para o amanhã, celebrando o presente, confiando que Deus estará nos ajudando como nos ajudou no passado, como está nos ajudando no presente e continuará nos ajudando no futuro. A promessa da presença de Deus, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. O mesmo Deus que ajudou no passado está comprometido em continuar nos ajudando. Por essa razão, nós devemos olhar para o passado, considerando que chegamos no presente porque Deus esteve e está conosco, olhando para o futuro sem medo, olhando para os possíveis desafios que podem nos envolver sem medo. Não importa o que o futuro reserve para mim ou para você, a fidelidade de Deus permanecerá. Celebre o presente, com os olhos no amanhã, com confiança no coração de que Deus irá cuidar de você. É o que Samuel está dizendo. Não venham restringir a ajuda de Deus a essa vitória contra os filisteus, ou as muitas vitórias de ontem, do passado, registradas na história de Israel. Não. O Deus de Israel do passado é o Deus do presente de Israel e será o Deus do futuro de Israel, como tem sido. Israel é a igreja. Deus sustentando o seu povo desde então. Deus nos sustenta, Deus nos ajuda, Deus estende a mão para conosco o tempo todo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos olhar para o amanhã com medo. Devemos olhar para o amanhã celebrando o presente, certos de que Deus estará conosco
como sempre esteve. Eu não sei o que tem gestado medo em você. Eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei quais os desafios vão envolver você, a sua casa, sua vida. Mas eu sei, confiado na palavra de Deus, de que o Deus que te ajudou até aqui, há de te ajudar. Amanhã, depois de amanhã, ou por que não dizer o tempo todo? Eu concluo dizendo, assim como Samuel declarou, podemos dizer com confiança, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse reconhecimento deve nos levar à gratidão, adoração e confiança renovada em Deus. Que cada um aqui erga em seu coração uma pedra de ajuda, obviamente, que simbolicamente falando, que tem a ver com as lembranças das bênçãos recebidas de Deus, para que a confiança em Deus seja renovada. Traga à sua mente, à sua memória, ao seu coração o que Deus tem feito, para que você venha entender em o nome de Jesus o que Deus pode fazer, porque já fez em sua vida. Até aqui me ajudou o Senhor, até aqui te ajudou o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos sustentando, e que nós possamos olhar para o passado, entendendo-nos que chegamos no presente, porque Deus tem nos ajudado, celebrando a Deus, com o intuito de olharmos para o amanhã, certos de que Deus irá nos ajudar, como sempre nos ajudou. Deus amado, Deus santo, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque tu tens sido bondoso, gracioso para conosco. E pedimos em nome de Jesus que tu venhas fazer com que nós venhamos entender que estamos aqui porque o Senhor tem nos ajudado o tempo todo. Não tem a ver conosco ou com o que fazemos, tem a ver com a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que nós possamos celebrar o hoje, olhando para o amanhã, certos que o Deus que nos ajuda hoje continuará nos ajudando amanhã. Assim, não vamos temer os desafios. Assim, todos os medos hão de ser dissipados, porque estaremos certos que, apesar da existência dos filisteus, metaforicamente falando, em nossa vida, estamos com o Senhor, e a vitória é certa. Nós não vamos ser sucumbidos, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos ajuda o tempo todo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Põe-se de pé, irmãos e irmãs, e recebam as bênçãos.